Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prof. Ok. Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Vocês podem conversar aí no chat que eu estou ouvindo, tá? Então, pessoal, vocês estão enxergando a tela do meu computador? Vocês estão enxergando? Sim, a Ana falou que Sim, sim. prof. Beleza, então, isso aí mesmo. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula sobre plateumintos, tá? Então, a prof ainda vai voltar um pouquinho naquele conteúdo, na página 230 ali. Aqui, sobre os plateumintos, então, vou fazer uma pequena revisão para a gente continuar, tá? Então, o plateuminto significa vermes achatados, tá? Então, o corpo são mais achatados, são parasitas, né? Ou que vivem em algum ser, ou de vida livre, tá? Então, eles podem ser de vida livre. Eles podem estar tanto em água doce do mar ou solo, tá? Eles têm algumas estruturas que ali nós já percebemos uma evolução dentro dos animais, que é a estruturas de circulação e trocas gasosas, tá? E a formação de alguns tecidos ali, que é principalmente a epiderme, né? Que a epiderme é essa primeira pele que nós temos, tá? Então chamamos de epiderme, e esses animais ali já aparecem, tá? Comparando, então, aqui com os poríferos e os quinidários, que foram da aula, o conteúdo anterior, os plateumintos apresentam uma organização mais complexa de tecido, órgãos e alguns sistemas. Quando eu falo em sistemas, eu estou falando por exemplo, de circulação, de respiração, de digestão, né? Então, isso nós chamamos de sistema. Então, aqui já começa a aparecer uma organização. E o que eu quero que vocês entendam, que tenham em mente, pessoal, é essa característica, essa evolução. Nós iniciamos os animais mais primitivos, que não tinham uma estrutura, né, que daí eles foram evoluindo, apareceu uma estrutura, pode ser de locomoção, uma estrutura de boca, né, de alimentação. Aí depois nós estamos aparecendo aqui uma circulação, trocas gasosas, e daqui para frente vocês vão ver ainda mais complexidade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam dentro desse nível de evolução. Nos animais bem mais simples, e agora nós estamos caminhando para os animais mais complexos. Qual é o nosso objetivo? É chegar nos seres humanos, que dentro da cadeia evolucionária que nós temos ali de evolução dos animais, o ser humano é o topo, tá? Então, nós vamos caminhar até chegar nos mamíferos, até chegar nos seres humanos, ok? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Planária. Então, o nosso primeiro animalzinho dentro dos plateumintos é planária. As planárias são exemplo de plateumintos de vida livre, tá? Nós vamos ver bastante parasitas, tá? Mas um dos de vida livre é a planária, que pode ser encontrada em ambientes aquáticos, tá? Ou em solos úmidos, né? Aqui nós temos aqui veja abaixo a estrutura desses animais. Agora a gente já vai identificar umas coisas bem importantes que nós já ouvimos falar em algum momento da nossa vida. Poro genital não é ainda o órgão genital, mas já é uma projeção para isso. Ó. Poro genital é um orifício pelo qual ocorrem as trocas de gametas durante a reprodução. Lembra que, né, que não tinha, né, essa parte aí de poro genital, uma estrutura justamente para a reprodução. Aqui já apareceu. Olha aqui outra estrutura, então, poro genital aqui. Olha aqui, ocelos. Isso aqui é bem importante. Ocelos são a estrutura responsável pela percepção da luz. Ainda é incapaz de captar imagem, tá? Então, ou seja, não é os nossos olhos ainda, não é um olho propriamente dito, mas é já uma estrutura que a partir dali vai surgir os olhos, tá? Então, olha aqui, os céus são sua estrutura responsável pela percepção da luz. Então, ele só consegue perceber o escuro e o claro. Fora isso, não, nem informação de sombra, né, de vulto, não. Só consegue perceber escuro e claro.
somente isso, tá? Mas já é uma formação ali futura, né, que vai dar origem aos olhos. Faringe, olha aqui, nós também temos uma estrutura chamada de faringe. Claro que não é assim, mas recebe o mesmo nome. Então, faringe é uma estrutura em forma de tubo, que é estendida para fora do corpo sobre o alimento. Então, aqui já surgiu, né? Já começa a surgir alguns órgãos que até mesmo nós temos, né? Claro, que não é desse formato, não é dessa forma que nós utilizamos a faringe, né? A faringe, então, ela é a comunicação entre, para que vocês entendam, nos seres humanos, tá? É a comunicação entre o nariz, a boca e o ouvido. Então, ela faz essa parte, a comunicação que vai, por exemplo, por isso que quando eu estou com gripe, né, quando eu estou com gripe, meu nariz está trancado, eu não sinto gosto, porque é uma comunicação lá no final, numa abertura, que é a faringe, que ela faz essa comunicação ali, tá? Então, por isso que muitas vezes estou tomando refrigerante, a coca, né, que é com gás, aí de repente está na boca e depois sai um tanto pelo nariz. Por quê? Eles não são fechados. Há um canal aberto lá no final, que é a comunicação da faringe, tá? Então, ali, a faringe é uma estrutura bem formada de tubos, então, que é estendida fora do corpo sobre o alimento. Então, aqui é ali que vai fazer a captura do alimento. E a boca? A boca é o local por onde o alimento é ingerido, ó. Tá? Então, aqui nós temos a abertura da boca que é ingerida. Então, abre-se a boca, projeta-se, então, a faringe para fora, sobre o alimento, pega esse alimento e coloca de novo para dentro da boca, tá? É assim que funciona. Olha como é a planária, então, ó. Bem pequenininha, né? Meio centímetro ali. Olha os olhinhos dela, que lindinho. É os ocelos, não é olho, é ocelos. A professora de ciência falou errado. A maioria das planárias é carnívora. Olha aqui, ó. Elas são carnívoras, alimentam de pequenos invertebrados. Então, quando ela projeta essa faringe para fora, ela está projetando em cima de alguns restos de animais mortos, né? Então, o sistema digestório desses plateumintos é incompleto, ou seja, tá? Não tem uma estrutura de boca há anos, tá? Quando nosso sistema digestório, nós, seres humanos, é completo. Por quê? Eu tenho uma estrutura de boca, eu tenho uma estrutura do sistema digestório e eu tenho uma estrutura de ânus. Então, isso nós chamamos de sistema digestório completo. Aqui não, aqui ainda é incompleto, tá? O alimento ingerido e os produtos produtos da digestão passam pela mesma abertura, a boca. Então, o alimento entra pela boca, faz a digestão, volta pela boca, sai pela boca, tá? Como se fosse vomitar, vamos dizer assim. Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto por boca, faringe e intestino, tá? Olha aqui uma coisa interessante. Nós temos boca, nós temos faringe e nós temos intestino, tá? Esses animais e nós também temos esses órgãos. Claro, é igual? Não é igual, pessoal, mas é uma estrutura bem semelhante, tá? E assim como os quinidários, elas não apresentam ânus. Não apresentam ânus, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei o foninho. Tranquilo? As planárias têm grande parte de regeneração, permitindo a elas regenerar partes perdidas. Então, elas conseguem se regenerar, tá? Além disso, esses plateumintos adultos são hermafroditas, ou seja, né? Hermafroditas, ou seja, elas se reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Vamos lá. O que é assexuadamente? O que é assexuadamente? Sem ler aqui, o que é assexuadamente, pessoal? É quando não há uma troca de gameta feminina e masculina? Correto. É isso mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam. Independentemente de que forma que esse animal se reproduz, eu quero que vocês entendam o conceito de assexuado e sexuado. Porque eu entendendo esse conceito, eu consigo resolver qualquer questão.
tá? Então, assexuadamente, quando não há troca de gametas, feminino e masculino, ou seja, óvulo e espermatozoide, ou ainda, não há troca de DNA, tá? Sexuadamente, sim. Aí eu tenho trocas de gameta. Eu tenho o espermatozoide, o óvulo. Eu tenho a união de DNA, tá bom? É isso que eu quero que vocês tenham esse conceito. Então, na reprodução assexuada desse animal aqui, da planária, que nós estamos falando da planária, sofre divisão transversal do corpo, tá? Ou seja, cada parte desenvolve-se de maneira independentemente e dá origem a um novo indivíduo. Aqui está o exemplo, ó. Ela sofreu uma divisão aqui, ó, tá vendo? Essa divisão aqui vai dar origem a um outro animal, essa parte da frente, vamos dizer assim, vai dar origem, essa porção final aqui do animal, ó, vai se desenvolver e vai dar origem, e aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? Aqui é o que ficou, e aqui que vai dar origem aqui, essa outra parte, tá? Então, essa é uma característica bem importante desse animal, que ele consegue se regenerar. Ele tem esse potencial aqui, na assexuada. Na sexuada, olha aqui, eu tenho trocas de gameta, pessoal. Então, aqui, eu estou tendo trocas de gameta, ó. Ele está tendo trocas de gametas. Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui, ó, estou tendo trocas de gameta, tá? Então, não é disperso na água, né? Igual nós vimos nos outros animais, porque uma que também ela não vive só na água. Nós vimos que também pode se reproduzir no sol, tá? Então, aqui eu tenho, então, na reprodução sexuada, as duas polares unem-se, né? Região ventral do corpo e a troca de gameta, olha aqui, ó, masculino por meio dos poros genital, tá? Os gametas masculinos de um indivíduo chegam ao aparelho reprodutor feminino de outro indivíduo, né? E vice-versa. Então, eles se encostam ali e fazem essas trocas. Ocorrendo a fecundação, os zigotos formam-se e desenvolvem em ovos. Então, é formado ovos, tá bom? Os quais são depositados no ambiente. Então, forma-se o ovo, é depositado no ambiente. A jovem planária é idêntica à adulta, só que é pequenininha, né? Mas sexualmente imatura. Então, ou seja, ela é igual nós. Nós não nascemos igual, né? Nós somos humanos pequenininhos, né? Nós somos bebezinhos. Então, nós somos iguais, idênticos aos nossos pais, só que menores. Aí nós vamos se desenvolvendo, vamos crescendo até chegar ao tamanho dos nossos pais. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, sai a planária pequenininha, idêntica aos seus pais, só que pequena, né? E ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, se desenvolvendo até ficar uma planária adulta. Tênia. Ô, prof. Oi, amor. Mas peraí que eu esqueci o nome do bicho. Essas Planária. planárias, elas podem ter tanto a reprodução assexuada quanto sexuada? Pode sim, tá? Por exemplo, às vezes acontece que ela se machuca, né? Corta um pedaço do seu corpo, ela consegue se reproduzir assexuadamente, tá? Então, ela consegue sim. Deu para entender? Então, tá? Então, ela consegue, ela tem ela tem esses dois ciclos, tá? Diferente, por exemplo, dos quinidários que tinham um ciclo de pólipo e de medusa, né? Aqui não. Aqui ela é uma planária adulta normal. Se acontece algo, ela consegue se reproduzir assexuadamente ou também ela consegue se reproduzir sexuadamente, trocas de gameta, tá? Tênia. As tênias são exemplos de platelmintos parasitas. Então, nós vimos antes que era vida livre, agora é parasita, que vive no interior de outros seres vivos chamados de hospedeiros, tá? Então, no animal que ela vive é chamado de hospedeiros. E dos quais absorve os nutrientes, por isso que ela é parasita. Por quê? Ela precisa de um outro animal para ela se nutrir, tá? Causando doenças tanto nos seres humanos como em outros seres vivos, tá? Isso aqui nós vamos verificar, né? Que pelo nome de tênia, pode ser que vocês não conheçam, mas pelos nomes comuns, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento.
Então, aqui, nós temos a tênia, aqui é o escólex, que seria a cabeça, tá? Então, vamos assim para que vocês entendam. Os cólex apresenta ventosos e ou ganchos que auxiliam na fixação do intestino do hospedeiro. Pessoal, é isso aqui que vai se fixar no intestino do hospedeiro, ou seja, da pessoa que ela, ou do animal que ela vai estar. Por que o intestino e não estômago, tá? Pessoal, o estômago só serve para macerar, ou seja, triturar, quebrar o alimento, né? Terminar, porque nós começamos nos dentes, por isso que nós precisamos mastigar muito bem. Nós começamos esse processo nos dentes, chega no estômago, ele termina esse processo junto com o suco gástrico, tá? Quem vai absorver todo o nutriente da nossa alimentação? O intestino, tá? Por isso que a grande maioria dos parasitas vive no intestino, porque é no intestino que se encontra todos os nutrientes, tá? Então aqui ele fixa-se, olha que as ventosas dele, pessoal, isso aqui se fixa no intestino. Conforme ele vai se mexendo, essas ventosas vai machucando a parede do intestino e ocorre sangramento, tá? Então, é bem complicado que ali também nessa modificação pode que comece a sair nutrientes, ou até mesmo dependendo da região que ele está, até a formação do bolo fecal, tá? O colo, então, é a porção curta que une o escólex ao estróbilos. Então, essa porção aqui é que vai unir, então, a cabeça com o resto do corpo, para que vocês entendam, tá? Nessa região estão formadas novas proglotes. Esse aqui, esses quadradinhos aqui, ó, é chamado de proglotes. É aqui que faz todo o processo do animal, tanto reprodutivo, todo o processo dela de nutrição também está aqui, tá? O estróbilos corresponde à maior parte do corpo e é formado por segmentos chamados de proglotes. Então, estróbilo, então, é toda essa região aqui do corpo, fora, né, o escólex. Então, aqui é toda a região do corpo. E é onde nós encontramos as proglotes, que é onde justamente aqui que ocorrem as divisões celulares ali, tá? A tênia. A tênia pode atingir até 10 metros de comprimento, tá? Não é centímetros, é metros. Pensa, pessoal. A prof tem 1,60 m. Pensa, então, coloca aí quase 8, né, vezes isso aqui. Pessoal, é muito grande. Isso aqui dá um prejuízo enorme para o hospedeiro, tá? As tênias... Oi. Esse é aquele bicho, como é que é o nome? Tripa? Não é tripa, é verme. Lombriga. Lombriga, é isso. Não. A lombriga é outro tipo, tá? Nós vamos estudar... Não. Isso aqui, ela tá mais relacionada com aquela doença da carne de porco, tá? Por isso que as mães falam assim, ó, a mãe, enfim, todo mundo, né, que se alimenta de carne de porco, frita bem, frita, não deixa a carne crua, porque eles falam da doença do porco, da carne de porco, tá? E esses animais estão mais relacionados a isso. A lombriga, ela está em outra classificação, que nós vamos estudar, tá bom? As tênias não possuem sistema digestório, então elas não possuem sistema digestório, tá? Então, ela aqui, ó, não possui sistema digestório, elas absorvem os nutrientes que precisam diretamente do ser vivo parasita, através da superfície do corpo, que também é o local das trocas gasosas e eliminação do corpo, ou seja, pela epiderme, tá? Então, ela faz a absorção, as trocas gasosas, a eliminação das excretas, através da superfície do corpo, ou seja, da epiderme, do revestimento dela, tá? O hospedeiro do parasita pode ser intermediário ou definitivo. Então, intermediário que eu vou passar um tempo aqui até eu encontrar o meu definitivo, tá? É a mesma coisa para que vocês entendam.
Meu deslocamento da minha casa até a escola, eu tenho uma sorveteria no meio do caminho, tá? Então, um dia muito quente. Então, eu ando um tanto, chego na sorveteria, só para mim ali tomar uma água, um sorvete, descansar um pouquinho, até eu chegar na escola. Da minha casa até a sorveteria, é como se fosse o meu ponto intermediário, ou seja, eu vou ficar um tempinho só ali. Só que eu tenho que chegar aonde? À escola, que é o meu ponto definitivo, tá? Os hospedeiros intermediários é aquele que ocorre o desenvolvimento da fase larval do parasita. Então, ele há um desenvolvimento, ele fica um pouquinho ali, mas quando ele se desenvolve, ele tem que sair dali. Ele tem que achar o hospedeiro definitivo, ó. É aquele no qual o parasita atinge a fase adulta e é onde ocorre, né, ele se reproduz assexuadamente. Então, ou seja, quando ele se forma no adulto, quando ele está ativo para deixar descendentes, tá? Então, intermediário é aquele que vai ficar um tempo, até eu me desenvolver um pouquinho. Depois eu tenho que achar o hospedeiro definitivo, tá? As tênias. Prof, Ah, ali que tá falando onde é que é? O hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a fase adulta, onde ele se reproduz sexualmente. Dentro do hospedeiro ele faz isso ou não? sim, dentro do hospedeiro, tá? É dentro do hospedeiro que ele faz isso. As tênias conhecidas popularmente como solitárias, né? A gente brinca, né? Nossa, acho que eu tô com uma solitária no estômago. Nunca mais nós vamos brincar com isso, né? Quando a gente tá com muita fome, eu tô comendo demais, fala assim, nossa, tô com uma solitária, né? Na verdade, olha aqui, ó, solitária se reproduz sexualmente por autofecundação. Olha, ela mesma se fecunda, tá? E apresentam órgãos reprodutores masculinos e femininos em uma mesma proglote. Então, ela não faz por brotamento, ela não faz por regeneração, tá? Que é a fase assexuada, tá? Ela faz a fase sexuada, só que dentro dela ela tem produção de óvulo e espermatozoide. E ela mesma se fecunda. Quando parasita o ser humano, as tênias podem causar ateníase. Espera aí, pessoal, que a prof mexeu aqui. Aqui. Quando parasita o ser humano, as tênias podem causar ateníase. Veja abaixo, então, o ciclo da tênia sólio, e nós temos a saginata. Depois nós vamos ver. A tênia sólio, cujo hospedeiro intermediário é o porco. Lembra que eu falei antes? E o definitivo é o ser humano, tá? Antigamente, aqui eu já não ouvi falar mais, mas quando eu era criança eu ouvia falar muito, né, da doença da carne do porco, né? Muitas pessoas tinham até restrição de comer essa carne porque eles tinham medo de pegar essa doença, que nada mais é que a tênia sólio. Depois que nós terminarmos as aulas, se vocês quiserem conversar com os pais de vocês, com os avós de vocês, sobre, você já ouviu falar da doença da carne de porco? Eles vão falar que sim, eles vão contar alguma história que alguém comeu a carne de porco, e daí depois ficou até doente, muitos até ocasionaram doenças mentais, né? Porque muitas vezes, como é esse animal, ele circula dentro dos nossos vasos sanguíneos, ele percorre nossos vasos sanguíneos, ao invés deles se instalarem no nosso intestino, eles podem parar no nosso cérebro, tá? Então, vocês podem conversar ali com os pais de vocês, com os avós de vocês, que eu tenho certeza que eles têm muito a agregar a isso, tá? Então, ali, as proglotes, né, com os ovos desprendem-se do corpo da tênia e são liberados no ambiente com as fezes dos seres humanos. Por isso que nós aqui, pessoal, né, deixa eu só marcar aqui para que depois vocês copiem ali, né, ou marquem na apostila de vocês, tá? Pessoal, por isso que é tão importante o saneamento básico. O saneamento básico
além de ajudar o meio ambiente, que é fundamental, evita várias doenças, tá? 2. Os ovos presentes na proglótis são liberados no ambiente, contaminando o solo, as pastagens, a água e o ambiente ao seu redor, tá? Então, por isso que é importante do saneamento básico de novo. Então, a pessoa está infectada, ela libera nas suas fezes os ovos dessa tênia, tá? No ambiente ali. Claro, se cair na rede de esgoto, vai ser tratado, então esses ovos não vão sobreviver. Os porcos se alimentam sobre o solo, contaminando e pode ingerir os ovos da tênia. Então, aqui os ovos se alimentam do solo, ali daquela região, e eles, juntos se alimentando, eles podem ingerir esses ovos. O embrião, vou te marcar aqui, tá? Aqui, o embrião, então, né, presente no ovo da tênia, é liberado no intestino do porco e migra para o sistema muscular do animal. Qual é o sistema muscular do animal? A carne, tá? Então, o embrião sai, então, né, do sistema do intestino do porco e migra para o sistema muscular. Esse sistema muscular nada mais é que a carne, tá? Então, ele vai se instalar entre os músculos do animal. E esses músculos é a carne que nós chamamos. Dando origem à larva chamada cisticerco. Então, ali, quando ela chega naquele músculo, ela vai se desenvolver numa larva chamada cisticerco. Ao se alimentar da carne suína, crua ou mal cozida, por isso que muitos falam, tem que fritar bem, tem que cozinhar bem, justamente por causa disso, porque nós estamos, se tiver, né, alguma larva, ela vai morrer, ela não vai sobreviver. Então aqui, ó, ao se alimentar de carne crua ou mal cozida, o ser humano pode ingerir cisticerco vivos. No corpo do ser humano, o cisticerco se desenvolve, dando origem à tênia, que se reinicia o ciclo. Então, aqui, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso início. Aqui, então, nós temos, né, a proglote, que ela vai fazer a autofecundação, que ela vai liberar esses ovos. Esses ovos a pessoa tem que defecar, tá? Então, só vai sair nas fezes. Então, se essa pessoa não tem o local adequado para isso, vai contaminar o solo. Vai o animalzinho, o porquinho, vai se alimentar naquela região, vai ingerir esses ovos. Esses ovos vai sair, então, do sistema digestório do porco e vai se instalar na musculatura do porco, que é a carne. E ele vai ficar ali, então ele vai se desenvolver na larva. Quando ele se desenvolver nessa larva, daí a pessoa vai lá e mata o porquinho e vai comer a carne do porco. O que acontece? Se ela comer a carne crua ou mal cozida, esse cisticerco, então, vai se desenvolver, né? Vai dentro do ser humano, então ele vai se desenvolver novamente, iniciando o seu ciclo de contaminação ali, tá? Pessoal, ele vai percorrer na nossa corrente sanguínea e muitas vezes ele pode até atingir, igual eu falei anteriormente, o nosso sistema nervoso, tá? Que é o cérebro ali. Então, ele pode se instalar, que é o ciclo natural, vamos dizer assim, desse animal, é se instalar no nosso intestino. Mas ele pode invadir ali, ou quando tem muitos ovos dentro do corpo da pessoa, há uma perfuração já muito grande nesse intestino, também pode ocorrer isso, tá? Aqui, então, pessoal, aqui é a apresentação do ciclo da tênia, né, então, do porco. Eu vou parar aqui no esquistossomo, porque ficou bem extensa a nossa aula, tem bastante coisa nova aí, tá? Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Tranquilo, pessoal? Deu para entender mais ou menos a aula da prof de hoje? Sim, prof. Alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu só parar.